Só para não deixar passar, tá, gente? Ó, listas duplamente ligadas, né? Qual que é a ideia aqui dessa outra variante aqui das listas duplamente ligadas? Imagine que eu tenho aqui o INI, que aponta para um certo nó. Vamos trabalhar com nó cabeça, tá? Então que seja esse aqui o nó cabeça, não vamos abrir mão dele, porque ele simplifica as coisas. Mas o negócio é que agora eu tenho o campo prox e o campo anterior, o próximo e o ante. Então agora eu tenho uma cara assim, para vocês entenderem estruturalmente, né, como que vai mudar. Então antes eu tinha ali, olha, o 10, 7, 15, vamos colocar algo assim. Aqui está o 10. Aqui está o 7. Vou deixar aqui com um cara a menos, só para simplificar, então aqui só com o 10 e o 7. O negócio é que eu tenho o apontador voltando também. Tá? Então esse aqui é o campo conteúdo. Esse é o prox, que a gente já está acostumado. Esse é o campo referente a anterior. Tá bom? Muito rapidamente, qual que é a vantagem dessa lista? Eu consigo percorrer ela em qualquer sentido, obviamente, né? Então fica muito mais fácil fazer operações, inclusive inserção, remoção e coisas assim, tendo um único apontador. Qual que é a desvantagem? Custa mais memória. Cada célula agora tem 2 campos apontadores, né? E diferente do nó cabeça, que é um nó só, independente do tamanho da lista, agora é um campo a mais para cada célula. Então eu vou gastar um tanto de memória a mais. Se a lista for grandona, esse tanto também é um pouco maior, né? Toda célula gasta um apontador a mais. Pode ser muito conveniente em algumas situações, tá? E em particular vamos mostrar aqui rapidinho. Então infelizmente não vai dar para só alterar, ia ser um exercício interessante aqui, mas vamos ver aqui as listas duplamente ligadas. O que muda aqui, só dar o highlight, tá? Em 5 minutinhos só para a gente finalizar e poder ir para o intervalo das aulas. Finalmente eu vou ter uma mudança estrutural na célula, tá? Então a célula precisa de um outro campo, o meu struct muda, tá? Então isso é importante, o meu struct vai mudar. Fora isso, imprime, busca, seleção não mudam, tá? Porque o fato de que existe o campo anti não significa que eu preciso usá-lo para percorrer qualquer coisa. Então eu continuo só usando o campo prox, não muda nada. Imprime, busca, seleção, mesma coisa. Insere, remove e busca, insere, busca e remove vão mudar. Por quê? Por um lado, porque eu preciso reamarrar essas coisas. Então, tipo, se eu olhar para o insere, só para dar os highlights aqui, ó, quando eu insiro uma nova célula, agora tem essa parte a mais aqui, ó, tem essas partes a mais aqui, né? Que no meu desenho, por falta de tempo eu não vou fazer a inserção inteira, mas é o seguinte, imagina que eu acabei, tá? Abstraiam comigo, pensa que eu estava inserindo essa célula, tá? O que eu tenho que fazer a mais agora, se eu estou inserindo essa célula? Eu tenho que atualizar isso aqui e isso aqui, né? O apontador voltando. Então é por isso que eu vou ter essa coisa a mais, olha, nova.ant recebe list, né? Aponta para a célula anterior, e nova pointer prox pointer ant, né, quer dizer, o campo ant da minha sucessora aponta para mim. Faz sentido. Só que sempre tomando cuidado de verificar se ela existe, porque pode ser que a minha sucessora seja nuda e eu não posso acessar, então tem esse if aqui, mas é basicamente isso e isso que acrescenta, que corresponde a esses 2 apontadores voltando, né, que numa inserção, né, supondo que fosse a inserção desse cara, eu tenho que mudar. Então, quase lá. Só mais uma coisa que eu quero destacar, vocês têm o código nas notas de aula e tal, pode ser um exercício interessante, inclusive, tá? Pega o código, como a gente estava fazendo aqui, né? Pega o da lista com nó cabeça e vai fazendo paralelo. O que tem que mudar para a lista duplamente ligada, tá? Aqui a gente está passando mais rápido, mas vocês são capazes de fazer lá o casamento e ver o que muda e tal. Fora esse destaque que eu acabei de dar, eu só quero destacar mais um, que é o seguinte, o busca e remove fica significativamente mais simples, porque finalmente eu posso só usar a minha função de busca aqui, que me devolve o apontador P. Por que isso? Porque como agora eu aponto para o anterior e para o próximo, né, se eu
tenho um apontador para o P, né, olhando assim, ó. Imagina aqui que agora, brincando que eu vou remover esse cara. Se eu fiz uma busca e estou apontando para cá, eu pego P pointer ante e eu tenho o nó à esquerda dele, o nó que vem antes. Eu consigo pegar esse cara a partir do P. Se eu pego P pointer prox, eu consigo pegar o cara que está à direita dele. Então, a partir de um nó, na lista duplamente ligada, eu acesso meus dois vizinhos e consigo reamarrar eles, removendo eu de lá com tranquilidade. Nenhuma outra lista permite isso, né? Todas as outras eu tenho que ter o apontador para o anterior. Essa aqui permite. Tá? Então, por isso que aqui eu consigo usar a busca, coisa que eu não fiz em nenhum busca e remove, né, até agora, ou busca em série, eu nunca usei a busca para fazer isso. E daí eu faço isso, né? Olha, o anterior, eu consigo acessar, saber o endereço dele a partir do P, o próximo também, esse D aqui também, e daí eu reamarro eles, né? O anterior aponta para o próximo aponta para o anterior, né? Pulando eu, desamarrando e dando free. Tudo bem? Tá? Então, assim, lista duplamente ligada, só para fechar isso aqui, ela costuma simplificar algumas operações, alguns cuidados que a gente tem que ter na lista, que vocês viram a gente tendo, de manter um apontador para o anterior, essa coisa toda, não tem que tomar muito esse cuidado. Se eu tenho um apontador para um nó, eu consigo inserir a esquerda dele, inserir a direita dele, remover ele, porque ele consegue acessar os vizinhos nos dois sentidos. Por outro lado, as operações de inserção e remoção tem que mexer em mais apontadores. Né? Sempre vou ter o dobro do número de apontadores para mexer agora. Antes eu só mexia nos pointer prox, agora tem que mexer nos pontos ante. E gasta um pouco mais de memória. Então, prós e contras, não é a lista que a gente mais usa, mas pode ser bem útil, bem prática em algumas situações. Tudo bem? Fechamos a base de listas. Eu falo a base porque a gente vai usar ela em outras aplicações, né? Então, a gente ainda vai revisitar isso, mas é importante que vocês saiam dessa aula sabendo listas, tá? Porque do mesmo jeito que vetor é uma coisa fundamental que a gente usa o tempo todo, a partir de agora a lista também. A gente vai usar em várias situações. Beleza?